Nós vamos respirando bem profundamente e vamos nos ligando a todos os guardiões, para que eles adentrem os nossos lares com muitas espirais, com muitas redes em forma de tela metálica, nos envolvendo em muita proteção, para que possamos buscar a sintonia com Ruiz, Maria Amélia, Eliamar, Cinti e Cássio, para que eles possam nos levar na união com todos os espíritos no Hospital Santa Cruz que estão estudando junto conosco. Que nesse instante possamos expandir o nosso cardíaco, trazendo o nosso melhor sentimento e a expansão da nossa consciência, para que possamos ter um melhor entendimento. E que seja uma tarde de muito aprendizado, com fraternidade, com equilíbrio e com muita amorosidade. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, nós paramos. Enquanto isso, movimentos de saneamento pelo futuro da humanidade eram preparados nas esferas da vida maior. Algo? Posso continuar daí? Pode. Em tempo algum, os dramas da miséria moral e os pântanos da maldade ficariam à mercê da crueldade e da soberania da ignorância. Foi por essa razão que os instrutores planetários trabalharam nos últimos 500 anos a noção de humanismo no seio das comunidades, a fim de recuperar a lucidez mental para a realidade na qual o homem deveria se inserir na condição de ser em progresso contínuo e em busca da ascensão espiritual. Desde o renascimento cultural, que declinou o término na Idade Média, até o desenvolvimento da tecnologia avançada do século XX, fluíram de mais alto as mais tocantes e inquebrantáveis noções para educação e avanço na escola da evolução do pensamento e da moral. Quer dizer que tudo isso aqui foi para ajudar a moral das pessoas, para eles começarem a entender melhor as situações e o que acontecia? Isso, houve uma evolução. As pessoas, Revolução. para que as pessoas evoluíssem realmente, evoluíssem seu pensamento. Então teve, né, teve na Idade Média, depois da Idade Média, teve, né, Período do iluminismo, do né, renascimento. renascentista, É, né, renascentista, e foi tudo isso para que pudesse trazer conhecimento para que as pessoas transformassem os seus pensamentos e se transformassem moralmente. Eles queriam que a Terra, trouxeram, né, todos os escritores, os pintores, os músicos, para que as Sim. pessoas evoluíssem, houvesse Ah, a evolução. entendi. Por esses meios, assim, né? Por essas explicações, por essas coisas. Entendi. Se a gente vê, Você sem fala aqui do renascimento cultural, né? isso. Então, E aí, assim, aí onde que vem o fator do conhecimento. O conhecimento é importante, mas você se transformar com esse conhecimento. E não somente ter o conhecimento. não somente saber vivenciar, né? Algo mais? No outro parágrafo, não. No próximo parágrafo, o surgimento abençoado do Espiritismo no mundo foi precedido de batalhas decisivas no delicado setor da religião que interliga os planos de vida na psicosfera da Terra. Só aqui nesse. O que é planos de vida na psicosfera da Terra?
um setor que interliga os planos da vida na psicosfera. A psicosfera não é... A psicosfera é o ambiente psíquico da Terra, né? que estaria no plano espiritual. Está mais Isso. acima. A gente falaria que poderia estar... Eu não entendo o que ele quis dizer aqui, não. Mas assim, aonde que ficaria O quê? essa psicosfera? Não, ele está perguntando o que é isso. É. Interliga os planos de vida da psicosfera da Terra. O surgimento abençoado Eu vou dizer a minha, sua ideia. a minha interpretação disso. Ele fala assim, ó, surgimento abençoado do Espiritismo no mundo Sim. foi precedido de batalhas decisivas num delicado setor da religião, que interliga os planos de vida na psicosfera da Terra. Que planos de vida? Dos encarnados e desencarnados. Então a religião faz essa ligação, né? Começou a juntar. Aí começou a ter esse intercâmbio. Não. Ele está Não? falando o seguinte, que quando surgiu o Espiritismo, foi no momento em que existia batalhas na religião. Que batalhas? Nós tínhamos saído aí de uma Inquisição, nós tínhamos saído das Cruzadas. Tinha tempos bem pesados. Pesados para a religião. Para a religião. E o que a religião fazia? Deveria fazer, né? Ligar espiritualmente os encarnados aos desencarnados. Não é isso? Foi nesse momento que surgiu o Espiritismo, que veio fazer isso, completar isso de uma forma bem mais racional, né? Explicando as coisas. Não é Isso aí. verdade? É isso aí. Entendeu, Leda? Entendi. Então tá bom. Entendi. Não entendeu muito bem, mas tá tudo certo. Não, entendi, sim. É que eu achava que era um intercâmbio, mas não é. Não ele é. tá É o começo do Espiritismo. Não, Não é o começo. o que ele está falando aqui é o seguinte: quando surgiu o Espiritismo, foi num momento de batalhas religiosas. E a batalha religiosa afasta os encarnados dos desencarnados. Do desencarnado. No tempo em que as forças militares das sombras concentravam largo poder no ataque aos círculos europeus onde se localizava naquele tempo o núcleo irradiador da cultura e da política nos fins do século XIX. Uma investida sem precedentes foi realizada na libertação das almas encarceradas nos calabouços da semi-civilização. Um dos principais focos salvacionistas foi concentrado na alforria dos cristãos abatidos pela falência espiritual. Milhões de corações que careciam da reencarnação imediata. Mentes sofridas pelas lembranças do erro, porém, muitas delas sinceras e detentoras de largas habilidades intelectuais. Então, vamos lá. Para que a gente analise, né? O surgimento abençoado do Espiritismo no mundo foi precedido de batalhas decisivas no delicado setor da religião, Certo. que interliga os planos de vida na psicosfera da Terra, a encarnação e a reencarnação. Isso aí. Tá? São os planos, plano material e o plano espiritual. Material e espiritual, tá. Por quê? Porque nesses tempos, né, que eles estavam ali, as forças sombrias, né, militares das sombras, concentravam largo poder de ataques aos círculos europeus. Então, o que eles faziam? Eles iam insuflando aqueles que estavam encarnados para que houvesse o declínio de tudo que eles estavam fazendo de bom. A gente não pode esquecer que na época que surgiu o Espiritismo, foi uma época, não só por causa do Espiritismo, foi uma época de um crescimento intelectual e cultural muito grande, né? Se a gente conseguir fazer um paralelo das coisas que aconteceram no mundo naquela época. A gente trouxe, como que é, Kardec era discípulo de Pestalozzi, que tinha uma forma de educar diferente do que era
aquilo, tinha Muitos cientistas que a cientistas. gente conhece aí por descobertas na ciência fizeram parte do estudo do espiritismo. É isso aí. Então, assim, e eles tentavam insuflar as sombras para que nada disso desse Para certo. atrasar, para atrasar tudo isso, atrapalhar tudo esse Né? crescimento que estava É havendo, isso aí. né? É isso aí. E no final do século XIX. Aí uma investida sem precedentes foi realizada na libertação de almas encarceradas nos calabouços da semi-civilização. Então, eles liberaram essas almas. Um dos principais focos salvacionistas foi concentrado na alforria dos cristãos abatidos pela falência espiritual. Milhões desses corações que careciam da reencarnação imediata. Mentes sofridas pelas lembranças do erro. Então, assim, eles foram liberados Então, Liber- esses que estavam no calabouço reencarnaram. Não, eles foram libertados libertados do calabouço. do calabouço. Eles estavam no calabouço. E aí a semicivilização, vamos lá, os dragões liberaram eles para que eles ficassem próximos dessa crosta terrestre. E aí onde que eles falam, ó, a guerra, né? Onde estava os encarnados e os desencarnados. Os desencarnados, com todo esse sofrimento, com tudo isso, fazia o quê? A insuflação aos Projetando espíritos. a insuflação nos encarnados. É. Então, mas não foram os dragões que soltaram. Um dos principais focos salvacionistas, então eles foram salvos Eles foram liberados pelas pela equipes, luz. pela luz, É. mas eles não reencarnaram de imediato, né? Pelo menos aqui não, né? Não, porque eles precisam se recuperar do estado que eles estavam, né? Então, milhares desses corações. Né, eles não reencarnaram, né? Milhares de corações que careciam de reencarnação, imediatamente sofridas pelas lembranças de erro, porém, muitas delas sinceras e detentoras de largas habilidades intelectuais. Aqui. Então, Quando eu li, assim, eu achei que eles tinham reencarnado, que tinham sido libertos e encarnados. Mas não foi. ó, milhares desses corações assolados pela dor consciencial, depois de breve preparo moral, foram recambiados para o renascimento no corpo carnal, distante do psiquismo enfermiço da velha, da velha civilização. Então, eles precisaram passar, o Sérgio tem razão, eles não foram libertados pelos dragões, e sim pela luz, porque eles foram tratados, eles tiveram o preparo moral para poder reencarnar. Eles tiveram, que nem uma escola, né? Aprenderam lá alguma coisa, estudaram, e aí sim que eles podiam reencarnar. Nós passamos por essa escola, viu? Mas tá tudo certo. Porque está aqui, ó. Regressaram ao Brasil a maioria das fileiras do cristianismo. Milhares deles encontraram no Espiritismo um novo seio acolhedor na recuperação de suas forças. Né? Aí. Regressaram ao Brasil. Por quê? Porque no velho mundo já não dava mais. As ideias se manteriam. E no Brasil eles poderiam ter a chance, nós teríamos a chance de transformação. De transformação. De todo o treinamento que fizemos, todo aquilo que tínhamos aprendido no campo moral, da gente realizar. Podia ser aplicado aqui, né? Onde estava começando, onde estava. É isso? Estava começando o quê? O Brasil. Não, já era eu já estava em 1900. 40 e pouco? 1900. 1940 e alguma coisa? Não, 1900 e alguma coisa. O 1900. Brasil começou em 1500. Lá no comecinho. O Brasil começou em 1500, né? É.
Então a gente já tinha a gente estava em 1900. Sim. Então, assim, a gente foi reencarnando, regressamos ao Brasil, tocados pela mensagem do Evangelho, retornaram esperançosos para novas lições na regeneração de si mesmos. Não foi sem razão que a doutrina teve talhado seu caráter acentuadamente focado no Evangelho. Nascia o espiritismo cristão, forjado na têmpera religiosa de multidões famintas do amor e da paz interior. A gente vinha para o Brasil no sentido do quê? O Brasil estava aqui, abraçava o espiritismo, mas Tinha ideias livres de preconceito, né? Ou quase, né? naquela época a gente poderia dizer que a gente tinha. Tinha o catolicismo, né, que era muito forte, né? Muito forte. Tinha aqueles padres ainda, né? Muito. Mas as pessoas Sim, estavam abertas a novas coisas. Por quê? Porque embora o catolicismo fosse muito forte, era uma população mesclada com pessoas vindo da África, que tinha outras formas de entender Deus, né? Japão, O Japão, que tem outras formas de entender Deus, né? da Itália. A Itália já era catolicismo, né? Mas então, Portugal e Espanha eram muito católicos, eles eram muito católicos, né? Mas já existia uma miscigenação, o povo já tinha no seu coração a predisposição de aceitar coisa diferente, né? de aprender a respeitar aquilo que o outro tinha, É. de não entrar no embate, mas sim trazer o respeito. Por isso que a gente se chamava muitas vezes assim, a gente seria a pátria do Evangelho Coração do Mundo, porque não importaria a religião, mas sim o fator dessa ligação com o plano, com Deus, sem uma religião específica. Esse era o planejamento, entendeu? Certo. Algo mais? Eu tenho na frente. Tá. Aqui não, mas então vamos embora. Sai. No parágrafo que começa com mediante tais informantes, Ah, tá. no meio está escrito assim: os dragões são um retrato fiel da nossa condição moral, guardada uma única diferença que jamais poderemos olvidar. Nós desistimos do mal, eles não. Nós queremos o bem, conquanto ainda não o conseguimos realizar tanto quanto gostaríamos. Ainda assim, nossos irmãos são nossa família espiritual que ficou. Então, a diferença entre nós e os dragões é que a gente já não procura mais o mal, né? Mas a gente ainda não é evoluído. Porque a gente veio provavelmente dessa seara. Entendeu? Então, essa marca nós temos. Não tem não sei se é ditado, uma explicação que fala assim, por que o bem que eu quero eu não faço e o mal que eu não quero eu faço? Esse é Paulo. Foi Paulo que É, falou. Do é Paulo. bem por aí. Às vezes a gente quer tanto fazer o bem, mas ainda acaba fazendo o mal. Porque a gente tem essa raiz do mal dentro de nós. Está dentro do nosso psiquismo. Então, é isso que fala dessa transformação. Transformar realmente, largar esse homem, deixar o homem velho, educar para que esse homem novo venha. Esse é o significado, né? Aqui, ó, o Vale do Poder, que hoje constitui o mais respeitado espaço organizado da maldade no mundo, nada mais é que o reflexo sombrio da humanidade. Determina a lei divina que integremos essa sombra aos processos de regeneração e aprimoramento. Exterminar jamais. Transformar é o imperativo.
Não teremos paz na terra enquanto não cuidarmos dessa plantação na qual cada um de nós deixou sua semente de contribuição. Enquanto a gente não resgatar esse vale do poder, enquanto a gente não tocar os corações de todos que ali estão, enquanto a gente não se fortalecer nos nossos corações, a gente não vai conseguir Progrediu o planeta. progredir o planeta. Só que a gente está chegando numa hora que não está dando. Então eles vão ser retirados, eles não vão ser exterminados. Se inicia tudo de novo. Num outro planeta? Um outro planeta. Eu anotei uma que está no parágrafo que começa assim: contra esses corações. Tá. Acharam? Tá na página 346, Nilzinho. Lá no meio está Achei. escrito assim: Achei. desde as primeiras refregas infligidas pelos dragões, eles nunca tiveram por alvo destruir as casas, mas humilhar o ideal. Não queriam portas fechadas onde o povo pudesse se consolar e esclarecer. O ardil é mais nocivo, mais sutil. O grande objetivo é paralisar, imprimir marcha lenta e convencional. Nada melhor para isso que explorar a mais velha armadilha de nosso mundo íntimo, o orgulho. Incensando nossas vaidades, a ilusão faz o restante. Sentindo-se como criaturas especiais, repetindo hábitos no terreno do privilégio, extensa faixa de almas que retornaram nos primeiros momentos da doutrina permitiu-se o encanto com o institucionalismo dominante. Na realidade, eles não querem, por exemplo, no caso aqui que a gente está estudando, eles não querem fechar o grupo X. Eles querem fazer uma desordem tão grande que fique estagnado tudo. Entendeu? Ah, Eles entendi. não é fechar. Eles não querem fechar, eles não querem terminar, eles querem comandar. É, porque se você fecha uma casa, aparece um monte de outras novas, entendeu? E outra coisa, eles ficam sem alimento. Porque dentro das casas que eles vão, vamos lá, insuflando, eles vão tendo material para quando se a pessoa realmente se sente e trabalha levando toda a desordem e depois continua trabalhando com eles durante a noite. Eles precisam do material. É por isso que a gente fala qual é o orar e vigiar, é a transformação, porque a gente só tem essa proteção se a gente se transformar. Se a gente continuar batendo no orgulho, se a gente bater no duelo, a gente é o quê? Alimento para eles. Então é aquela coisa assim, por que eu preciso de um grupo unido? Eu preciso de um grupo unido, que tenha ideias, ideais idênticos, não existe esse idêntico, mas muito próximos para poder me defender. Porque senão não tem trabalho que corra. Porque senão eles sempre vão quebrar. Se cada um vai para um lado, se cada um pensa de um jeito, se cada um, né, quer ser melhor que o outro, aí Esse fica livro, complicado. ele começou com o quê? Com a palavra que é assim, né? A gente precisa confiar. Se a gente confia, né, aquela coisa da confiança, eu tô ali. Esse elo é alimentado. Se a gente não confia, esse elo é quebrado. É que nem uma entrega, né? A gente se entregar, né? Se confiar. É o Confiar. fiar, né? Aquela coisa da eu tô aqui, eu sei disso. Se eu tiver um senão, o trabalho está quebrado. Abre uma brecha. Abriu a brecha. Lá vamos nós. Essa é a realidade do grupo X, essa é a realidade de todos os trabalhadores do Espiritismo. Não só do espiritismo,
Todas as religiões. Todas as religiões. Porque isso é inerente do ser humano. É isso aí. Talvez eles tenham mais dificuldades as outras religiões de compreender. A diferença é que nas outras religiões, eles têm o líder espiritual e todos os outros seguem o líder, né? Então, na católica tem os padres, na evangélica tem lá os pastores, né? Os pastores. Mas aparece dissensões dentro do grupo, né? Vamos lá? Vamos. Eu não tenho mais nada anotado nesse parágrafo, nesse capítulo. Alguém mais, alguma coisa anotada nesse capítulo? Não, tá bom. Então vamos começar outro, né? Porque eu também nem li ainda. Só tem aqui, né? Se congelou, Leda? Ela está verificando, fazendo toda a verificação. Ela falou e ficou parada lá, Não, assim, congelou o negócio. não. Não, aqui, ó. Cornélios deixou, só para leitura. Cornélios deixou clara a lógica das uniões entre as comunidades que se buscavam por interesse e necessidade. Isso. É, Por que você leu esse pedaço? Porque eu achei que eu achei interessante. Vai buscar uma. Existem os dois valores, né? O interesse e a necessidade que eles buscavam, né? Deixou clara a lógica de união entre as comunidades. Uma tem interesse e a outra tem necessidade. Acho que são os dois juntos. São os dois juntos. E a Os dois comunidade. juntos. A Então, comunidade. eu tenho interesse, você tem a necessidade, a gente junta num só. Não. Não? O grupo X tinha interesse e necessidade Ele dos, mesmo, só ele, né? dos dragões. Dos dragões. Porque eles faziam parte dos dragões no passado. Entendeu? Eles tinham a necessidade de se livrarem daquela energia, de se transformarem, mas aquela energia pesada ainda existia neles. Então, eles sabiam como lidar com eles. Porque eles eram deles. Nossa, mas, gente, tem muito eles e deles aí. Tá bom, então vamos lá. Vamos lá. Nós, se a gente for pensar, nós fazíamos parte desses dragões. Dos dragões, certo. Nós sabemos como lidar. Então, a gente tem essa necessidade, tá? Mas a gente tem um interesse. Qual é o interesse? Da transformação, Sim. da melhora. Mas, se a gente estiver começando a transformar. Senão, o nosso interesse vai ser qual? Eu não quero sofrer. Resolvam-se. Resolvam por mim aquilo que eu não quero. Porque essa marca eu já tenho desde lá. Então, você compreende que tem um lado positivo, se eu estiver me transformando, Sim, e sim, tem um sim. lado negativo, que está lá. O lado negativo é aquele quando a gente coloca, é assim que eu vejo, a responsabilidade no outro. Né? Então, se eu quero a minha cura, é tal pessoa que vai fazer. E não é aí. A minha cura só vem na hora que eu me transformo. Que eu começo a me transformar. É isso que eu Não ia tem falar. nada a ver com o outro, e sim comigo. Porque esses traços dos dragões nós carregamos. Nós carregamos. É verdade, porque nós já, há páginas aqui atrás a gente já viu, falou isso, né? Claramente. E é por isso que eles têm tanto acesso a nós. Por isso que eles conhecem tão bem, né? Porque eles sabem, porque nós fazemos parte. E aí é onde que está o convite de Jesus. Se a gente olhar Jesus, se a gente permitir que Jesus nos toque, a gente se transforma. Não é que a gente vai usar todo aquele conhecimento que nós tínhamos lá. Não.
mas a gente vai começar a ter força para fazer o bem, Hum. mesmo sabendo que vamos sofrer. E é difícil, mesmo sabendo que é Mesmo complicado, sabendo. que é É assim que eu difícil. compreendo. É assim que você Hum. compreende? Mais ou menos. Vai, me diga a sua parte. Não. Quer falar, Sérgio? Aqui o que eu compreendi aqui é o seguinte: por que que o Cornélios tem ascensão ao grupo X? Porque fazem Ah, parte da mesma laia. A diferença é que um ainda está envolvido com o mal e outros estão querendo sair, entendeu? Mas o Cornélio é um espírito, não é o Darius. não é Desculpa, bom? Não é o desculpa. Cornélio que ele quer Cornélios falar? falou, mas, mas ele está falando o Da princípio que une os unidade. dois, né? O Darius, esse Darius e o grupo X. E o grupo X. O Darius quer comando, O Darius é o o que que foi lá conversar com O a Maria Modesta, é o advogado. quê? O advogado lá. o Darius é o. E o grupo X não deixa de querer comando. É isso? Não, não é que ele comanda, É isso ele aí. Aí, então, faz parte do um tem a mesmo grupo. necessidade e o outro tem o interesse. Não, ô Leda, as comunidades que se unem por interesse e necessidade. Não é que um tem interesse e outro tem necessidade, as duas têm as duas. Entendeu? Tá. Os dois têm os dois. As duas turmas têm interesse e necessidade. Aí elas se Necessidade. juntam porque são e batem uma coisa com a outra. Elas não se juntam, Leda. Uma influencia a outra. Uma Então, influencia. tá, uma influencia a outra. Leda, por que você entrou no Pingo de Luz? Foi por interesse e necessidade, por interesse? Como que foi? Isso, mas não sei. Por interesse, por necessidade. Por interesse e necessidade. Então, Então, o É, interesse de se transformar, a necessidade. Você queria melhorar. isso, Você queria melhorar o seu físico. Você queria se melhorar espiritualmente. Entendeu? isso. Por isso que eu falo, nós fazemos parte disso. Nós sabemos, nós temos esse, Essas duas. esses dois polos. A gente sabe o bem agora, porque a gente fez a opção do bem, mas a gente sabe o E a mal. gente conhece o mal. A gente sabe. a gente A não gente, sabe, a gente é o mal. Já a gente, passamos. Nós estamos buscando o bem, né? a gente está buscando o Sim, bem. sim, sim. E é por isso que a gente luta tanto para conquistar o bem, para fazer o bem, né? Para trabalhar pelo bem. Alguém pode ficar até meio desconfortável quando eu falei a gente é o mal, né? Mas a gente é, porque se a gente fosse o bem, a gente não estaria mais encarnado aqui na Terra, não é verdade? Sim. Nós nem estaríamos nesse planeta, né? A gente teria Não, vindo para cá. é isso aí. Começamos o outro capítulo, então, agora, na próxima. Isso. Capítulo 13. 13º, a Já está psicologia dos pertinho. dragões.